Olá, meu nome é Antônio de Pádua Teixeira. Talvez alguns de vocês também já me conheçam como aquele chato, o editor do Folha de Nárnia. Folha de Nárnia é aquele bate-papo um pouco ácido que de vez em quando eu levanto algumas coisas que acontecem no clube e que podem trazer diferentes opiniões. Alguns tentam me descredibilizar, dizendo que eu não tenho a mínima ideia do que acontece no clube, que eu não tenho condições de entender ou de administrar qualquer coisa que seja. Por isso eu gostaria de vir aqui bater um papo com vocês e me apresentar. Sou engenheiro hidráulico com pós-graduação em gestão de estratégia e negociações pelo IAMD da Suíça. Tenho pós-graduação em comunicação e gestão de crise pela Universidade de Chicago. Sou pós-graduado em gestão de projetos pela Universidade de Stellenbosch, na África do Sul. Fiz vários cursos de especialização com administração, pessoas, fusões e aquisições pela Universidade Tetra Pak, uma empresa que eu trabalhei por 30 anos. E essa empresa tinha uma parceria com a Universidade de Lund, na Suécia. A minha longa carreira foi construída na área industrial. Há 47 anos eu ingressava na Tetra Pak como estagiário, onde eu viria, depois de 28 anos, deixá-la, ocupando o posto de vice-presidente para os países da Europa, leste europeu, Escandinávia, continente africano e Rússia. Ao todo, foram 57 países onde eu pude aprender bastante, conviver com diferentes culturas, desafios e tipos de organização. A jornada, apesar de longa, acho que vale a pena compartilhar com vocês para ver que de louco e de reacionário, esses atributos que estão tentando colar na minha pessoa eu não devo possuir. Depois de trabalhar no Brasil por 9 anos, fui convidada para fazer o primeiro ciclo de especializações na Suécia. E para lá eu fui com a minha esposa grávida. 2 meses antes de terminar a especialização, fui convidado para assumir o posto de gerente técnico na Arábia Saudita, na capital, em Riad. Mas eu tinha que esperar meu filho nascer na Suécia primeiro para a família poder mudar. Cheguei em janeiro de 1990, sem saber que ia enfrentar a primeira guerra do Golfo e vivê-la na íntegra. Logo que cheguei, apesar de ainda estar muito inexperiente, foi muito a princípio, fui convidado pelo embaixador Marcos Vilarinho a participar das negociações para a retirada das 28 famílias de jogadores de futebol que lá estavam. Aliás, eu era o único civil que podia auxiliar o embaixador nesse momento de crise. Essas negociações me trouxeram um aprendizado muito importante. Um aprendizado onde, em tempos de crise e sob forte estresse psicológico, eu tive que lidar com pessoas de diferentes pontos de vista e conciliar diferentes necessidades, desenvolvendo estratégia de curto prazo, com longas e intermináveis negociações, cansativas, com interlocutores difíceis, e negociar e fazer cumprir o acordo alcançado. Uma constância de acordos formais eram feitas, mas traições e rupturas de promessa assumida eram uma condição do dia a dia. Então, todo dia se iniciava um novo ciclo até a gente conseguir fazer algo para tirar as 28 famílias de lá. Nesse processo, nessas atividades de retirada das 28 famílias, o nosso grupo de crise teve a oportunidade de conhecer, e diga-se de passagem, aprender muito, com o comandante em chefe das forças aliadas, o general Norman Schwarzkopf. Incrível ver como o ser humano muda de posição rapidamente, quando interesses estão em jogos. Dias antes, eram países irmãos, dias depois, por conflitos de interesse interno, eles se tornam inimigos. E as consequências, eu digo para vocês, são catastróficas quando isso acontece. Depois de 5 anos na Arábia Saudita, esse perrengue de guerra, libertação do Kuwait, acho que pelos bons serviços prestados me mandaram para o Paquistão como diretor técnico, baseado em Lahore. Lahore fica a 20 quilômetros da fronteira com a Índia. Índia e Paquistão não se bicam. Tinha conflito na Caxemira, surgiu o grupo do Osama Bin Laden, aquele famoso grupeto, que no ano 2000 derrubariam as Torres Gêmeas. Foi uma situação, uma experiência única. Foram 2 anos convivendo com 2 guarda-costas, 24 horas por dia, 7 dias por semana, para não ser sequestrado. Família segregada em casa, cercada por guarda-costas, eu me movimentando, para poder fazer a coisa acontecer na área de negócio. Eram negociações difíceis, nada do que se prometia era cumprido. Nada do que você acordava podia ser cobrado. Era praticamente uma terra de ninguém. E você tinha que fazer as coisas acontecer. Com bom senso, com paciência, com resiliência,
com transparência. Depois de 2 anos de Paquistão, já com o nascimento do meu segundo filho, a Isabela, eu fui convidado a ser diretor técnico na Polônia, logo após a queda do Muro de Berlim. A Polônia encontrava-se num momento de recuperação, de libertação do sistema comunista, então parecia a nossa época, era obra para tudo quanto era lá. Não existia um lugar que você não fosse que não estivesse algo acontecendo. Da Polônia, após 4 anos de estar por lá, segui para a Dinamarca, já no cargo de vice-presidente da Tetra Pak, vice-presidente executivo. Foram 4 anos de Dinamarca, onde as viagens eram constantes, aliás, você supria a necessidade e a demanda de 57 países, toma um tempo. De lá fui para a Suíça, onde eu fiquei 2 anos, no escritório central da Tetra Pak, e de lá voltei ao Brasil depois de 18 anos fora. Aqui no Brasil, 2 anos após assumir a vice-presidência das Américas, resolvi tirar um ano sabático e colocar a vida em ordem. Dedo engano, logo que eu parei, que eu achei que eu ia ficar em casa, surgiu o pessoal da África do Sul que queria estabelecer o seu negócio no Brasil e me convidou para ser sócio, e eu topei. Lembra, meu sócio sul-africano não é o Elon Musk, mas eu tenho um sócio sul-africano. Nessa altura desse nosso bate-papo, eu acho que já deve estar um pouquinho mais claro de que negociações, administração, gestão de crises, eu já participei de algumas na minha vida. Até bem pouco tempo eu tinha um currículo no LinkedIn que sempre foi admirado, sempre foi consultado, servia de referência para a minha pessoa. Felizmente, hoje, graças à Ípica, eu tenho uma capivara. Uma não, três sindicâncias que rolam em paralelo. A primeira, por discordar do resultado da Assembleia. Resultado esse que foi contestado na Justiça e a própria Justiça já fala por si mesma. Mesmo assim, cumpri pena de 90 dias. Pena imposta por um sócio diplomado que faz parte da comissão de sindicância, ou fazia até bem pouco tempo. Uma agressão ao estatuto, mas legalizada pela atual gestão. A segunda sindicância foi arquivada. Foi arquivada porque continha inúmeras irregularidades que a própria comissão de sindicância resolveu arquivá-la, para não ter que enfrentar outro processo na justiça. A terceira ainda segue, então não posso comentar, porque ainda é confidencial. Infelizmente, eu tive que entrar na justiça contestando a punição sofrida. Punição essa de 90 dias que eu já cumpri, mas agora é uma questão de legalidade. Entrei na justiça, ponderando de que meu processo foi adulterado, páginas foram arrancadas, o processo foi maculado. Um show de horror. Então, vamos aguardar o resultado de que vem de toda essa disputa desnecessária. Chama atenção para mim que nos últimos 20 anos a Ípica teve umas 10 ações movidas de sócio contra a Ípica. Só nesses últimos 2 anos essas ações já passam de 10. Para mim não é normal que um sócio venha espontaneamente se posicionar na justiça reclamando de um comportamento societário que deveria ser de iguais. É verdadeiramente uma pena, mas é o momento que enfrentamos. Poderia aqui continuar enumerando uma série de irregularidades que vem acontecendo ao longo desses últimos 3 anos. Mas acredito que todos vocês agora possam entender um pouco melhor, porque através do Folha de Nárnia eu me comunico muitas vezes de uma forma um pouco mais ácida, uma forma mais objetiva, que incomoda a muitos. Bom, dezembro a gente vai ter eleição, é uma grande oportunidade a gente chegar lá, colocar o voto e ter essa esperança de que podemos fazer a Ípica voltar a ser o que ela sempre foi. Não acho que teremos ganhadores ou perdedores. Só espero de verdade que quem assumir a próxima gestão se comprometa com uma gestão diferente, uma gestão transparente, uma gestão séria, não uma gestão maquiada, aonde perseguições, aonde divergências sejam tratadas por baixo do estatuto. Vamos sim, vamos ter que revisar o estatuto, vamos ter desafios de gente grande. Desafios esses do tamanho da Ípica. Mas não vamos desistir. Eu desejo a todos aqui agradecer, esperar que a gente possa se encontrar numa Ípica muito melhor após as eleições de dezembro. Um grande abraço a todos.